Assim como existem as comissões lá em Brasília, a comissão de abuso contra o menor, né, a comissão da pedofilia, se abram várias comissões, porque os governantes têm a sua parcela de culpa, uma vez que eles atuem veementemente contra a droga, contra o contrabando ilegal de arma, eles vão estar ajudando na violência, né? Porque a droga, infelizmente, é uma das grandes causadoras de todo tipo de violência que existe por aí, não é? A droga, ela atua corrompendo toda uma família. É terrível, né? Não é só o jovem que é drogado que ele se prejudica. Ele prejudica o pai, ele prejudica a mãe, ele prejudica os irmãos, os vizinhos, a família. Então, os governantes também têm a sua parcela nesse âmbito da violência doméstica. Porque uma vez em que os empregos forem ampliados, que as condições de vida dos seres humanos na sociedade forem melhoradas, né? Moradia, hospitais, educação. A educação é fundamental, educação básica. Porque o papel do professor antigamente era uma coisa maravilhosa. O professor era um conselheiro do aluno, ele conhecia cada um dos seus alunos, sabia quem era o seu pai, que vinha buscá-lo ali na escola, travava um diálogo com o pai ali na escola. Se aquele aluno chegava deprimido com algum problema, o professor detectava, levava na sala da diretoria. Eu me lembro que eu estudei em colégio do governo, Colégio Caetano de Campos, apesar de ser um colégio grande, o professor era um amigo do aluno. Então, o professor também tem que ter um papel atuante na nossa sociedade. E a educação tem que ser um fator fundamental para formar jovens que serão o futuro da nossa nação amanhã. Não é? Esse é um ponto fundamental de qualquer política pública. Prioridade em educação. E, Mônica, temos uma pergunta do Luiz Henrique de Campinas, né? Ele pergunta sobre a testemunha. Quem pode testemunhar uma violência? Ele viu uma violência, seja no vizinho e tal, e como é que ele pode ser feito? Como é que é o processo de testemunha nesse caso? Olha, hoje em dia nós temos aquele mecanismo que protege a testemunha. Ela pode denunciar, ligar para os canais disponíveis, 190, ou mesmo ir até uma delegacia, denunciar o fato, dizer, olha, está ocorrendo isso, que o nome dela vai ser preservado. Então qualquer membro da sociedade pode se prestar a esse testemunho. E ele está colaborando como ser humano e como cidadão com a sociedade, para prevenir que aquela violência se torne um delito maior, que é a morte dos envolvidos. Uma prevenção, né? Uma prevenção. Qualquer pessoa, um membro da família que presencie o fato, que veja que aquela mulher está com uma mancha roxa, que vê que aquela mulher anda deprimida, que não está comendo, que está emagrecendo, que não está querendo fazer mais as suas atividades. Qualquer pessoa, um vizinho, um amigo, como você disse, né? As pessoas usar da sua fraternidade, do seu amor para poder ajudar aquela pessoa. Porque se isso não for denunciado, se isso não for proibido, termina um delito pior, que é a morte de um dos envolvidos. Luiz Henrique, obrigada pela participação, né? De ter enviado a pergunta. Esperamos ter sido útil, né? Com certeza, né? Quer dizer, e incentivamos, né? Quer dizer, a resposta da Marli, quer dizer, incentiva, quer dizer, o envolvimento da sociedade, não só da família, da sociedade, para que não ocorra a morte, não ocorra o caso da pessoa gravíssimo, como a Maria da Penha, que ficou paralítica, né? Era isso que eu ia comentar, quer dizer, ficar deficiente, né? Quer dizer, então, ou ter, quer dizer, também a violência psicológica, de ter problemas seríssimos também, né? Que você causa anorexia, bulimia. Quer dizer, ficar atenta a essas características, né, familiares que são importantes. Mônica, eu havia mencionado que um juiz do Ceará havia aplicado a Lei 11.340 de 2006 num julgamento de um homem que procurou a justiça porque sua mulher o violentava, né? O agredia, desculpe. Ele é
o juiz Mário Roberto Cono de Oliveira. Ele aplicou a Lei 11.340 porque, na falta de um mecanismo voltado para o homem, como tem a Lei Maria da Penha, você pode usar por analogia outro mecanismo. E num julgamento dele no Ceará recentemente, o juiz, é muito bom se mencionar isso, Mário Roberto Cono de Oliveira, aplicou a Lei 11.340 contra essa esposa, e além de usar todos os outros mecanismos jurídicos, de proibi-la de chegar perto da residência dele, que ela comparecesse próximo do local de trabalho dele, telefonasse, então, e também aplicou a Lei Maria da Penha. Olha, interessante essa questão colocada pela Marli, porque eu ia perguntar, quer dizer, na questão dos homens, quer dizer, então já tem ela já citou um caso de um juiz, por coincidência, do Ceará, onde Maria da Penha viveu, né? E que aplicou a lei que foi concebida originalmente para ser aplicada às mulheres, aplicou a lei a um homem que sofria as mesmas, os mesmos delitos, né, como se diz, do que previstos para as mulheres, né? Aqui dizem que a lei se preocupa mais com os personagens do que com o fato, mais com a vítima ou o agressor do que com a sua conduta. Uma mulher que comete a mesma violência com criança ou idoso não é punida da mesma forma que o homem se a criança ou idoso for do sexo feminino. Se as lesões forem recíprocas, haverá de tratamento diferenciado? Qual a sua opinião, Marli? Olha, recentemente lendo um estudo que foi feito nos Estados Unidos, até eu anotei aqui, de violência. Os homens são 94% mais violentos e as mulheres 81% mais violentas. Então, a gente percebe que sempre o homem é mais violento que a mulher. Em casos de assassinato nos Estados Unidos, a esposa, a mulher, né, no caso, pega em média 16 anos e meio de prisão. Em assassinatos, os homens pegam em média por assassinatos contra mulheres 16 anos e meio de prisão. E as mulheres, em casos de assassinatos de homens, pegam 6 anos. Que diferença, né? Então, mas eu não concordo que isso aconteça aqui no nosso país pelo seguinte: existem mecanismos constitucionais, jurídicos, né, no nosso código, apesar de ser um código que data de muitos anos, é um código vigente, é um código que pode ser aplicado contra o homem, contra a mulher, e também use contra a violência, contra a criança, contra o homem, contra idoso. É aquilo que você disse, é um problema histórico, Mônica. Então, a maneira como o jurista vai encarar aquela mulher que cometeu a violência, eu penso que seja diferente da maneira como ele encare o homem. Por quê? Porque o homem, biologicamente, fisicamente é mais forte, a mulher, biologicamente, é mais frágil, ela usa muito menos da violência do que o homem. Em tudo, no trânsito, o homem é mais violento, no emprego, o homem é mais violento com um colega de trabalho, no ambiente doméstico ele é mais violento do que uma mulher. São fatos, né? São fatos. É uma realidade. Se a gente for estudar, é uma realidade. O que me preocupa, quer dizer, quando eu formulei a pergunta, foi que hoje em dia, quer dizer, com desemprego, muitos lares são sustentados pelos idosos, né? E os idosos sustentam os lares, e a maioria dos lares hoje em dia tem uma estrutura matriarcal, quer dizer, a mãe é quem fica com os filhos, né? Então, a minha pergunta foi nesse sentido, porque essa mulher, quer dizer, com toda a pressão da sociedade,